Seja muito bem-vindo, meu amigo, a mais um vídeo de bate-papo técnico aqui do canal da Motorforte Tecnologia. Nesse, eu vou compartilhar contigo informações técnicas práticas relacionadas às siglas técnicas da área de injeção eletrônica, da área de diagnóstico, as mais comuns, que são muito utilizadas no dia a dia, seja em materiais técnicos ou seja no bate-papo direto entre reparadores. Então, fique ligado para você não perder nenhuma informação. Eu vou te dizer o nome delas, que peça é, onde aplica, para que serve. Então é bastante informação prática, assim, direto ao ponto. Então vem comigo, se inscreve no canal aí para você aprender mais um pouco. Sempre que eu tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Ative as notificações também. E não esqueça de compartilhar com um colega reparador automotivo. Firmeza? Então vamos lá. A primeira sigla técnica de hoje é CKP. O que é o CKP? CKP significa sensor de rotação. É claro que essa sigla representa o nome dele em inglês. Mas vamos ser direto. Pouco importa a gente ficar decorando os nomes da origem da língua que foi criado a palavra. O que mais interessa para nós é realmente saber que peça é, para que serve e onde aplica. Vamos lá. CKP é o sensor de rotação. Então toda vez que você ouvir ou ler essa palavra, se refere a esse cara. Isso mesmo, o sensor de rotação. O sensorzinho que vai ligado no motor para verificar o giro dele. Isso mesmo, a central eletrônica usa a informação desse cara para saber se o motor está girando, a que velocidade está girando. E com a informação dele ela consegue saber, pela programação interna, a posição de cada um dos pistões. Se o pistão está no meio, se o pistão está em cima, se o pistão está embaixo. E aí ela faz todo o seu gerenciamento, como por exemplo, o momento de acionar, é o momento correto de acionar o bico injetor, de acionar a bobina e assim por diante. Firmeza? Pegou? Anotou? Vamos para o próximo. CMP. Essa sigla, o que significa? CMP. C de casa, M de macaco, P de pato. Essa sigla representa esse sensor aqui, o sensor de fase. Isso mesmo, os veículos modernos, praticamente todos eles têm. E é mais fácil de localizar, porque você vai olhar em cima do cabeçote e geralmente vai estar ele ali. A maioria dos motores modernos tem dois deles, então preste atenção. Se você for pegar um sinal de sincronismo para uma conferência, é necessário você pegar o sinal dos dois ao mesmo tempo. E aí fazer o confronto, fazer a comparação das posições entre os sinais dos sensores de fase, o CMP, com o outro sensor, que é o CKP, que está na parte de baixo para verificar o virabrequim, e o CMP está na parte de cima para verificar a posição do eixo comando. Ok? Então vamos para a próxima sigla. MAP, MAP. O que é essa sigla? O MAP é um sensor que fica bem no coletor de admissão do veículo e é utilizado para verificar a pressão interna do coletor. Ou seja, se caso a pressão interna do coletor não atingir o valor especificado necessário, pode ser que a central não consiga controlar o motor. E atenção, nem sempre uma falha nessa pressão faz com que a central registre uma falha de MAP. O sensor é feito para isso. Contudo, quando tem uma informação errada dele, às vezes a central imagina que realmente esse motor está sem vácuo no coletor e ela não imagina que seja o sensor. Então é muito comum ter falha nessa peça, no funcionamento dele, e aí a central não conseguir enxergar isso e tampouco informar para o scanner nos avisar que temos um problema nesse cara. Então vale super a pena a gente realizar o teste. Eu desenvolvi uma técnica chamada de J invertido, que é muito prática e a gente consegue ver a saúde desse cidadão em poucos minutinhos, com eficiência. Então, se liga aí e nos acompanhe para você estar sempre aprendendo como domina o diagnóstico automotivo. Próxima sigla, MAF. É outro sensor, M de macaco, A de avião, F de faca, MAF, ok? O MAF é um sensor que vai no tubo de alimentação de ar do motor. Geralmente ele fica bem visível, então é um dos sensores mais fáceis de você localizar. Batendo o olho
na parte ali, parte externa do motor, parte superior, você vai localizar onde está o tubo, onde está entrando o ar para o motor, e vai ver que ele fica bem na mangueira, entre o filtro de ar e o coletor. Bem no meio é o MAFE. Esse cara funciona com um princípio analógico nos carros mais antigos e funciona com sinal digital nos veículos mais novos. Então, fique ligado, o MAFE também, às vezes, tem uma pane e o scanner não indica nada. Então, vale sempre realizar um teste com osciloscópio, e aí não tem erro. Tem técnicas bem práticas, inclusive aqui no canal e nas minhas aulas lá do treinamento pago, como que você domina esse cara. Lembrando que o sensor MAFE, se você não tiver um osciloscópio, é muito difícil você conseguir fazer um teste com evidência dele. Então sobra só o método de trocar para ver, trocômetro, que nos dias atuais está infundado. Impossível você conseguir trabalhar direito em paz com essa técnica. Então estude, porque é muito fácil realizar os testes nesse sensor, o MAFE. Próxima sigla, VSS. O que significa essa sigla, VSS? Significa que está representando o sensor de velocidade do veículo. Ainda que os carros mais novos, a central localiza as informações de velocidade do carro pelos sensores das rodas. Essa informação vai lá para a central do ABS, a central do ABS joga na rede CAN e informa daí para as outras centrais a que velocidade está o veículo. Mas os carros mais antigos, você vai localizar esse sensor bem na caixa de marcha. Ele vai geralmente na linha ali do semi-eixo. Quando o semi-eixo entra para dentro da caixa de marcha, você vai ver que esse cara está mais ou menos por ali. Todos os veículos mais antigos funcionam com esse sensor, que é o VSS, sensor de velocidade das rodas. Geralmente esse sensor é do tipo Hall e você vai pegar uma ondinha quadrada quando você girar o pneu com a mão. E é muito fácil você realizar teste dele também, depois que você entender como que funciona o princípio de funcionamento do tipo Hall. Ok? Próxima sigla, DTC. O que significa essa sigla, Joelson? DTC significa que tem alguma falha no scanner. Isso mesmo. Quando você ouvir esse termo, essa fala, essa informação, olha, o carro está com um DTC de sonda lambda. Significa que o scanner está informando que existe uma falha na sonda lambda, por exemplo, ou qualquer outro componente. O DTC significa que existe uma falha. Pode ser que essa falha seja de N coisa. Todo registro de falha, prefixo de falha, que apareceu no scanner é um DTC. Então, se o scanner tiver uma lista gigante de falhas, significa que ele está com um monte de DTC. Essa é a fala dos mecânicos, e é assim que a gente se comunica. Próxima sigla, DPF. O que significa essa sigla? Eu estou compartilhando aqui contigo uma lista das mais usadas no dia a dia. Existem infinitas, mas essas é do dia a dia. Eu creio que fiz um bom resumo. DPF significa o componente que está presente no cano de descarga dos veículos diesel. Isso mesmo. Não é o catalisador, é outra peça, ok? O catalisador faz a mudança catalítica. O DPF ele faz a captura do material particulado, isso mesmo. Então é como se fosse, dá para comparar com um filtro. Esse é o DPF. E geralmente, se você trabalha só na linha de carros leves, do ciclo outro, quando começar a trabalhar com diesel, você vai precisar saber o que significa essa sigla. Que aí, conversando com outros mecânicos, ou te aparecer lá no scanner, de repente, uma falha dele, do DPF, ou aparecer essa sigla, DPF, você sabe o que significa, ok? Significa que provavelmente você tem um defeito lá nesse filtro dos gases da descarga, ok? Bacana, então vamos para a próxima. Sigla OBD. O que significa essa sigla? OBD. OBD é basicamente um tipo de conector. Conector padrão OBD significa que você tem aquele conector 16 pinos, que é mais comum, quase que universal. Isso aconteceu porque antigamente tinha vários tipos de conectores, então cada marca de carro resolvia lá um conector diferente para
o cidadão colocar o seu scanner. Então, quando você comprava um scanner, eu que sou lá dos anos 90, cara, que dificuldade naquela época. Você tinha que ter um scanner e uns 50 conectores diferentes. Cada carro, cada ano, modelo de carro, às vezes você tinha que ter outro conector. Então você tinha que ter quase um container cheio, só de conectores, para adaptar o seu scanner até a tomada de diagnóstico do carro. E quando universalizou, chamou-se de OBD. Então quando fala OBD, o OBD2, geralmente, de um jeito assim coloquial, entre nós mecânicos, significa que você tem esse conector. Então se você escutar assim, procura o OBD, ou teste a alimentação do pino 16 da tomada OBD do carro. É esse conector. Geralmente vai estar dentro do carro, ou à esquerda do volante, ou à direita. Alguns carros ele fica até inclusive dentro do porta-luvas. Então é isso aqui. OBD é o conector de diagnóstico padronizado mais recente. Ok? Próxima sigla, AF. AF? Será que é antena falhando? Não. AF significa, na nossa linguagem, a mistura do combustível. Então, quando alguém falar para você que o carro precisa ser conferido o AF, significa que você tem que ver a informação lá no scanner, quanto que está tendo lá de proporção de etanol, por exemplo. Isso só vale para carros do ciclo Otto ou Flex, porque o AF vai aparecer lá uma proporção, por exemplo, 9:1, que é etanol, ou 13, que é gasolina, 3:1. A F nada mais é do que a proporção da mistura entre quantidade de ar e quantidade de combustível. É a F de air fuel, entendeu? Air de ar, né, oxigênio, e fuel de combustível, certo? Então, a F significa isso. Próxima sigla, EFB. O que significa EFB? É uma nomenclatura técnica para designar um tipo de bateria específico. Então, alguns carros utilizam a bateria EFB. Tem que utilizar a bateria correta, senão corre um grande risco de dar um BOzão eletrônico no carro. Tudo por uma aplicação incorreta da bateria. Então, fique ligado para as recomendações corretas e não plante problema aí, né? Que às vezes na hora funciona, mas depois pode dar um BO no carro. Fique ligado. Se o dono não tem a grana, fala para ele trocar por um carro mais barato. Mas não invente jeitinho, porque isso só queima a nossa classe, ok? Não faça isso. Próxima sigla, AGM. O que significa isso? Também é uma sigla técnica para representar um tipo específico de bateria. Se o veículo pedir AGM, tem que ser utilizado essa bateria. Uma dica interessante é você utilizar o Google e pesquisar no site da Moura. Lá vai, pelo modelo de carro, te informar legal que tipo de bateria esse carro especificamente utiliza, né? Se for uma AGM, aplica corretamente. É uma bateria que custa um valor bem mais elevado, mas é porque o carro exige isso. É carro altamente tecnológico, geralmente. E quem compra um carro altamente tecnológico precisa investir. Se não, troca por um Fiat Uno. E aí, né, anda de boa também. Cada um com a sua condição, sem problema nenhum. Bacana? Então, é isso aí. Agora, CAN, mais especificamente CAN-HI. O que significa CAN-HI? CAN-HI significa o tipo de rede CAN, que é um sinal que você vai capturar lá na tomada OBD, inclusive. Espetando lá, você vai pegar um sinal com osciloscópio, certo? Que é representando a CAN-HI. É um sinal que sobe. O nível lógico geralmente é 2,5 volts. Então, de 2,5 volts, quando subir, é o sinal da CAN-HI. O próximo é CAN-LOW. O que é CAN-LOW? É o sinal da rede CAN também, só que dessa vez é o sinal que de 2,5 volts ele desce. Então, quando descer, significa que é uma CAN-LOW, que é os dois sinais da rede CAN. Um espelho do outro é exatamente idêntico, só que espelhado, enquanto um sobe e outro desce, nos mesmos valores de amplitude, e vai representar um protocolo de comunicação entre máquinas. Isso é da origem da informática, né? Então esse tipo de comunicação entre máquinas
eletrônicas, tecnológicas, que é o que a gente tem nos veículos modernos, e testar a Redcam, conhecer sobre ela, pesquisar sobre ela, vai te ajudar a resolver um problema quando aparecer no veículo. Os códigos que aparecem no scanner, os DTCs, com prefixo U, alguma numeração na frente, 3000, por exemplo, ou qualquer outro número na frente. Quando começar com U, significa que é um DTC de falha na rede CAN, ok? Próxima sigla, LIN, L-I-N. O que significa essa sigla? LIN é um tipo de rede de comunicação que uma das características, ou seja, a característica mais fácil de você identificar uma LIN é que ela tem um sinal só, diferente da rede CAN, que ela vai ter sempre dois sinais. A LIN é um sinal também que tem uma característica um pouco diferente da rede CAN, porque na rede LIN você tem um valor um pouco mais elevado, então você não tem aquele mínimo de 2,5 subindo. Quando é rede LIN, geralmente você vai ter um valor ali de 0 até 11, mais ou menos. Alguns carros vai de 0 até 12, mas você vai ver um sinal de formato protocolo, picando a tela assim mesmo. Geralmente é uma ondinha quadrada. E os carros mais modernos utilizam muito isso aqui. Já temos, por exemplo, o corpo de borboleta. Há já alguns anos que funciona com a informação de posição da borboleta é emitida através de uma rede LIN. Temos os carros, por exemplo, que tem um sensor de produção de vácuo, que monitora a intensidade que a bomba de vácuo elétrica está gerando de vácuo. O sensor fica lá no cano e vai também fazer vai produzir uma informação do formato de rede LIN, para mandar para a central e para que assim ela fique sabendo exatamente qual é o valor que está sendo gerado. Próxima sigla, PMS. O que significa essa sigla? PMS significa ponto morto superior, ou alguém fala ponto máximo superior. Enfim, o que interessa é você saber que PMS é uma indicação de que o pistão está na parte de cima. O motor gira, o pistão sobe e desce. E quando você ouvir essa sigla ou esse nome PMS, saiba que significa que o pistão está em cima, na parte superior. É muito utilizado quando está se trabalhando com um diagnóstico, porque aí, por exemplo, o cidadão vai ter que descobrir, dentre outras coisas, vai ter que descobrir qual é o dente da roda fônica que é o PMS de tal motor, para ele conferir se o carro que ele está trabalhando tem defeito ou não, por exemplo. E alguém vai dizer, olha, o PMS do Gol é o dente número 14 da roda fônica, certo? O que significa? Significa que quando o sensor de rotação chegar no dente número 14, depois da falha da roda fônica, o pistão desse motor está no máximo, está em cima, ok? Isso é PMS. Próxima sigla, PMI. O que significa? É uma sigla para denominar também sobre informação de posição do pistão, só que dessa vez, quando ele está embaixo, então significa ponto morto inferior, é a parte de baixo. Inclusive, essa nomenclatura, esse nome que se dá para ponto morto, é exatamente por quê? Presta atenção. Porque o motor, ele gira e movimenta o pistão. E tem um momento, geralmente na parte de cima ou na parte de baixo, que o motor está girando, o girobrequim está se movimentando, mas como ele está se movimentando na horizontal, o pistão nem sobe nem desce, então ele fica parado um determinado tempo ali. Então por isso que chama ponto morto. É morto porque tem um movimento embaixo e o pistão não muda de posição, certo? Por isso que chama-se ponto morto. Nesse caso, PMI, ponto morto inferior, porque do mesmo modo, o pistão está embaixo, certo? O virobrequim está girando, mas na horizontal, então ele vai manter o pistão parado durante um pouquinho de tempo, ok? Isso é o PMI. Próxima sigla, TPS. O que significa isso? TPS nada mais é do que sensor de posição da borboleta. Os carros antigos utilizavam bem alinhado com o eixo da borboleta, tinha um sensorzinho que ficava, ou seja, tem até agora, né? Se o carro ainda existe, vai ter o sensor lá. Então o Palio Fiasa, o Gol, o AP,
o Celta e todos os outros veículos que ainda não tinham corpo de borboleta motorizado. Eles precisavam desse sensor alinhado ali com o eixo da borboleta para informar a posição dela para a central eletrônica. Então, TPS é esse cara, o sensor de posição da borboleta. Lembrando que os veículos mais modernos, que têm corpo de borboleta, eles também têm TPS, só que dessa vez o sensor está lá dentro do corpo de borboleta. Isso mesmo, a central precisa saber que posição que se encontra essa borboleta de aceleração. Dessa vez, quem comanda a borboleta não é mais um cabo, igual os outros modelos, mas é um comando eletrônico através de um motorzinho. A central comanda esse motorzinho para fazer um giro, um motorzinho parecido com um motor de vidro elétrico, isso mesmo. Que chega a alimentação, a central controla ele, gira e faz a borboleta girar. Só que ela não consegue saber onde chegou com a energia que ela lançou. Então por isso que precisa do sensor. Então tem um TPS que na verdade é até duplo, né? Geralmente a maior parte dos corpos de borboleta, corpo de aceleração, ele tem um TPS duplo. Então você vai pegar pelos pinos que fazem esse monitoramento, inclusive 2 sinais, como o do TPS do veículo antigo. Porém, tem que testar nesse caso os dois, o sinal dos dois, para você ter uma evidência legal se está tudo bem com as pistas e o funcionamento de monitorar, o monitoramento da posição da borboleta, ok? Próxima sigla, ML, significa marcha lenta. Então quando você ouvir ou comunicar isso aí, certo? Para simplificar geralmente a troca de ideia entre os mecânicos, é muito utilizado isso aí. Então o cara fala, pega a informação aí de valor que se encontra o repouso da borboleta, do pedal acelerador, na ML, significa na marcha lenta, certo? É sem acelerar o carro, ok? Isso também é muito utilizado. Próxima sigla, DDP. O que significa isso? DDP é diferença de potencial. Por exemplo, quando você estiver trabalhando com elétrica e eletrônica, inclusive com o osciloscópio, utiliza muito uma análise baseado na DDP, que nada mais é do que diferença de potencial. Isso mesmo. Para que geralmente um componente elétrico, um atuador funcione, ele tem que ter uma DDP, que nada mais é do que uma diferença grande entre o valor mínimo e o máximo de tensão elétrica que está chegando nele. Então, uma DDP, por exemplo, de um bico injetor, ele tem que ser em torno de uns 11 volts. Como assim? Mas o bico injetor não chega a 12? É porque tem uma queda que vai perder e é tolerável, entendeu? Então, uma queda de DDP no bico injetor a gente estabelece até no máximo uns 10%. Então, fique ligado. Se, por exemplo, o bico injetor estiver recebendo 12 volts e ele cair para 11, 10% de 12 vai dar 1,2. Então, se cair para 11, ele perdeu só 1 volt. Isso significa que está na tolerância, entendeu? Mas quando cai acima desse valor, você tem que ficar ligado, porque às vezes está geralmente ali a causa do problema. Isso é DDP, é um exemplo dela. Próxima sigla, PWM. Essa sigla também é muito utilizada na comunicação e materiais técnicos para representar o comando, um comando eletrônico de algum atuador. Lembrando que o PWM também é utilizado como informação. Então a gente tem também sensores que funcionam emitindo um PWM. Por exemplo, alguns caminhões dos mais modernos. A informação que sai lá do pedal acelerador para a central não é uma tensão elétrica analógica, é um PWM. Isso significa que conforme você acelerar, vai ter uma mudança, ok? Então vai ter uma mudança de PWM. Ou ficando o pulso mais largo, mais estreito, mas é isso que você vai ver, é isso que representa, certo? E a sigla é isso, é um tipo de sinal digital, PWM, firmeza? Próxima sigla, GND. O que significa? GND é muito utilizado em técnicas de laboratório, por exemplo, quando o cara está trabalhando em uma placa e aí ele precisa fazer um teste do GND. Nada mais é do que o aterramento. Quando a gente vai trabalhar com osciloscópio, geralmente a gente chama isso de 0 volt, certo? Mas está tudo relacionado com a parte baixa, o nível lógico negativo da tensão elétrica. O GND, um GND eficiente, por exemplo, é quando ele se mantém com carga sem ter perca, Então,
quando for testar uma placa, você vai encontrar essa denominação, e quando você estiver lendo algum material técnico e aparecer GND, significa isso, significa que é o negativo, ou ground, né? Chama isso também de ground. Próxima sigla, EGR. O que significa EGR? Significa um sistema, né, de recirculação dos gases de escape. Para que serve? Isso geralmente é utilizado para resfriar a câmara de combustão e aí diminuir a poluição do ar. Então, quando você vê uma EGR ou escutar esse termo, saiba que é essa peça. Ela vai ter geralmente um tubo que faz a ligação entre a parte do escapamento do carro e o coletor de emissão. E aí a EGR vai ficar no meio ali para a central usar ela para fazer um controle, ou seja, abrir e fechar conforme a necessidade. A maioria dos carros modernos diesel tem EGR. E não é só diesel, os carros do ciclo Otto também tem muitos deles que usam EGR. O pessoal costuma inclusive isolar a EGR, mas em alguns veículos a diesel isso pode comprometer um pouco a vida útil do motor. Então não é muito interessante fazer essa sabotagem, até porque uma manutenção da EGR envolve geralmente uma limpeza dela e um trato que esporadicamente é necessário. E quando remove-se ela, isola, além de ser um crime ambiental, porque esse veículo vai passar a poluir muito mais do que o modo como foi fabricado. E o técnico pode ser responsabilizado por isso, levar uma multa, apesar que no Brasil as autoridades fazem vista grossa às legislações do meio ambiente. Mas se daqui a pouco aparecer um presidente, um governador que goste um pouco do ar puro, ele pode colocar em evidência essa lei. E aí, o que vai acontecer? Todos os veículos que foram sabotados vão precisar ser regularizados. E aí, imagina a correria que vai ser. E o gasto que as pessoas, que os donos do carro vão ter, de dinheiro mesmo para colocar esse sistema para funcionar tudo de volta, às vezes vai inviabilizar até o uso do carro. Porque uma coisa é fazer um reparo e outra coisa é ter que instalar tudo de novo o sistema. Então, eu prefiro não fazer, a não ser quando não tem jeito. Às vezes ela está quebrada mesmo. Então, tipo, daí o dono não quer colocar. Já aconteceu de eu isolar a EGR nesses casos. Mas se o carro está em perfeitas condições, eu não faço. Na minha oficina, a postura é essa. A gente não está aqui para estragar os carros, estamos aqui para repará-los. Essa é uma postura minha, cada um tem a sua. E vocês podem, inclusive, deixar a sua opinião aqui, se você é contra ou a favor a sabotagem do sistema de emissões. Essa foi, então, a nossa lista. Um resumo muito bem caprichado do jeito prático, que eu acredito que a maior parte deles você já conhecia. Mas se você não conhecia, algum deles eventualmente vai te ajudar. Não esqueça de compartilhar com um colega teu que seja reparador automotivo, ou que seja entusiasta, ou mesmo um curioso. Eu, particularmente, sou um grande curioso. Eu era quando era criança e continuo sendo. Quando eu comecei na mecânica, eu tinha em torno de uns 12 anos, as pessoas batiam palma na porta, no portão do nosso sítio, meu pai que atendia. E aí a pessoa perguntava, o seu piá tá aí? Ele consegue resolver? Meu carro está com tal defeito e me disseram que ele entende, ele consegue resolver. Aí meu pai dava aquela pensada, assim, aquela torcida no bigode e falava assim, ele é meio curioso. Esse era meu pai, que saudade. E realmente eu era muito curioso. E continuo até os dias de hoje, apesar de ter desenvolvido e dedicado a vida nisso e saber muito sobre essa área, eu continuo curioso. Então, novas coisas que aparecer, coisas que eu ainda não sei, eu tenho muita vontade de aprender. Deixe seu comentário aqui se você tem alguma sigla para acrescentar. Lembre-se, a ideia é contribuir e os colegas que virem esse vídeo no futuro, né, também vão aprender contigo através dos comentários. Comente aqui abaixo. A gente está junto e se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ok? E ativar o sininho para ser notificado. Fui, um abraço, até a próxima.